Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é possibilidades e probabilidade. Na verdade, nós vamos falar mais sobre possibilidades e vamos só fazer uma introdução aos conceitos aí de probabilidade. Algumas definições de alguns conceitos importantes para probabilidade. Bom, um primeiro exemplo, lançamento de moedas para definir escolhas. Paulo é um garoto de 12 anos de idade. Ele sempre discute com sua mãe na hora do almoço, pois prefere beber refrigerante e não suco natural. Sua mãe já tentou várias vezes convencê-lo de que o suco é mais saudável. Em uma de suas tentativas de convencimento, ela propôs o seguinte: eles organizariam no início de cada mês um calendário no qual colocariam os dias em que Paulo beberia suco e os dias em que ele beberia refrigerante. A escolha seria feita com o lançamento de uma moeda. Se saísse cara, Paulo beberia suco. Se saísse coroa, ele beberia refrigerante. Paulo concordou com a proposta e se prontificou a fazer o lançamento da moeda. Uma coisa meio improvável, assim, imprevisível, né? Eu posso, antes de eu fazer esse experimento, eu consigo prever já quantos dias do mês ele vai tomar refrigerante e quantos dias do mês ele vai tomar suco? Não consigo, é impossível. É uma coisa do acaso. Eu vou lançar a moeda, se der cara, ele vai tomar uma coisa, se der coroa, ele vai tomar outra. Não tem como a gente saber quantos dias ele vai tomar cada um. No primeiro mês do acordo, Paulo ficou feliz, porque ele pôde beber refrigerante mais vezes. No segundo, ele ficou aborrecido, pois teve de beber suco mais vezes. Como eu disse para vocês, é imprevisível, não tem como prever. No terceiro mês, novamente o suco prevaleceu. Assim, ele começou a desconfiar de que a proposta da sua mãe era desvantajosa para ele e resolveu fazer a previsão para o ano todo para se certificar de que era justa. Tá? Então ele começou lá a jogar as moedinhas cara e coroa já pro ano inteiro para saber se seria justo para ele ou não, né? Diante disso, sua mãe lhe disse: os resultados cara ou coroa são igualmente prováveis. Não demorou muito para que Paulo concordasse com ela. Como assim? O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que assim, as mesmas possibilidades que tem de sair cara tem de sair coroa. Elas são igualmente prováveis. Não tem mais possibilidade de sair cara do que coroa ou mais possibilidade de sair coroa quando sai cara. As possibilidades das duas são as mesmas. Foi isso que ela quis dizer. Por que nos dos 3 primeiros meses, ora Paulo se beneficiou com a proposta, ora não? 30 lançamentos, que seria um mês só, é um número muito pequeno e, portanto, sair cara ou coroa pode não ocorrer na mesma razão, tá? Não tem como ter a certeza que vai sair 15 dias cara, 15 dias coroa, tá? Ainda mais porque 30 é considerado um número de lançamentos pequeno. Porque ao fazer a previsão para um ano, ele acabou concordando com sua mãe quando disse que os resultados cara ou coroa são igualmente prováveis. 365 lançamentos, é muito mais, né? É mais de 10 vezes, 11 vezes mais do que 30, tá? 365 lançamentos já é um número suficiente para perceber que os resultados são igualmente prováveis. Então, quando você acaba fazendo muitas vezes, né, o mesmo experimento, ele tende aí a ter algum resultado mais provável. Vamos falar sobre isso. Diante dessa constatação, Paulo resolveu fazer uma nova proposta para sua mãe. Ele não quer mais essa de cara coroa. A moeda seria lançada 2 vezes consecutivas e não uma só. Se o resultado fosse 2 faces iguais, que no caso seria ou cara, ou coroa e coroa, ele teria direito a tomar refrigerante. Se fosse 2 faces diferentes, que seria cara, coroa ou coroa, cara, ele tomaria suco. Será que Paulo fez uma proposta justa à sua mãe? Será que foi justo ou será que foi boa para ele ou para ela, né? A proposta de lançar a moeda 2 vezes consecutivas beneficiou ele ou não? E aí?
Vamos ver, né? O que será que é melhor? Ele continuar com o experimento só de uma vez cara coroa? Ou será que é mais vantajoso ele jogar 2 vezes a moeda? Como que a gente organiza um experimento? Porque isso que o Paulo e a mãe estão fazendo é um experimento, tá? Organização das possibilidades e espaço amostral. O lançamento de uma moeda, o lançamento de 2 moedas, ou o lançamento de um dado, ou você retirar uma bola de uma urna, tudo isso são experimentos. E nós chamamos eles de experimentos aleatórios, tá? O que é um experimento aleatório? Fenômenos que, quando repetidos inúmeras vezes em processos semelhantes, como foi o caso de lançar a moeda cara ou coroa 365 vezes, possuem resultados imprevisíveis, tá? O experimento aleatório de Paulo foi o lançamento de moedas, que dá 2 possibilidades de resultado, ou cara ou coroa, né? Então, o que é um experimento aleatório? É um fenômeno aí que a gente vai... ele tem resultados imprevisíveis. Por exemplo, o lançamento de um dado de 6 faces. Eu sei que vai ser um número de 1 a 6. Mas eu não tenho como saber se eu lançar esse dado 10 vezes. Eu não tenho como eu falar que vai sair, com certeza, 2 vezes o número 3. Tá? O resultado é imprevisível. Porém, se repetido inúmeras vezes, o resultado começa a ser mais ou menos assim, provável. Como no caso da moeda que, quando foi lançado um mês só, deu às vezes um resultado bom, outro não, mas quando lançado o ano inteiro, para o ano inteiro, já deu um resultado aí mais provável, já começou meio que a repetir aquilo, né? Já começou a ficar mais ou menos metade cara, metade coroa. Então, o experimento aleatório de Paulo foi o lançamento de moedas, que dá 2 possibilidades de resultado. Isso é um experimento aleatório. Pode ser lançamento de moeda, pode ser retirada de... Eu tenho uma urna com bolas numeradas de 1 a 10. Vou retirar uma bola da urna, tá? Qual a possibilidade de sair o número tal ou a cor tal? Lançamento de dados, tá? Retirada de uma carta de baralho. Tudo isso são experimentos aleatórios. Eles são imprevisíveis. O resultado deles é imprevisível. Porém, se repetido várias vezes, ele é provável. O que é um evento? Evento são as possibilidades. Por exemplo, quando eu lanço uma moeda, o lançamento da moeda é o meu experimento aleatório. Agora, o evento, quais as possibilidades que eu tenho de resultado? Cara ou coroa? Quando eu lanço um dado de 6 faces, quais as minhas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E o que é espaço amostral? O espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis num experimento aleatório. Então, quando eu lanço uma moeda, todos os resultados possíveis que eu tenho é ou cara ou coroa. Quando eu lanço um dado, todos os resultados possíveis que eu tenho é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, cada um desses resultados, cada uma dessas possibilidades, a gente chama de evento. Tá? Sair cara é um evento, sair coroa é um evento, sair 3 no dado é um evento, sair um ás de espada no baralho é um evento. O espaço amostral é o conjunto de todos esses eventos, é o conjunto de todas essas possibilidades. Tá? E o experimento aleatório é o experimento que a gente está fazendo, é o fenômeno aí que a gente está repetindo. Os experimentos, mesmo que realizados repetidas vezes, em condições uniformes de experimentação, variam de uma observação para outra. Mesmo que eu esteja em pé, que eu mexa a minha mão da mesma maneira, que eu faça o lançamento da moeda no mesmo cômodo da casa, não tem como eu prever o resultado. Assim, o resultado de uma observação futura não pode ser previsto de forma exata.
No entanto, resultados de uma sequência longa de repetições de um experimento podem mostrar uma certa regularidade, ou seja, a frequência relativa com que um determinado evento ocorre tende a se manter constante. Por exemplo, no caso do lançamento de moedas, à medida que se aumenta o número de experimentos, há uma tendência da probabilidade de sair cara ser de 50%, assim como a de sair coroa também ser de 50%, porque a moeda só tem duas faces, tá? Se fosse uma coisa com 4 faces, seria 25% para cada um, tá? Os fenômenos que apresentam essa regularidade são relacionados ao acaso. Exemplos de fenômenos aleatórios, experimentos aleatórios, eu comentei com vocês. Obter a face 6 no lançamento de um dado. Acertar os números de um jogo de loteria. Tá? Uma possibilidade muito remota, devido ao número enorme de possibilidades. Assim, é uma probabilidade remota devido ao número enorme de possibilidades aí de números, né? Extrair uma bola vermelha de uma urna com balas brancas, azuis e vermelhas. Tudo isso são experimentos aleatórios, tá? Que são fenômenos aí que são fenômenos aleatórios e dependendo aí da repetição, eles podem mostrar uma certa regularidade, né? No caso do dado, por exemplo, qual seria a possibilidade de sair o número 3? Seria 1 de 6, né? Assim como sair cara lá é 50%, sair coroa é 50%, porque a moeda só tem duas faces. Bom, aqui, esse esqueminha que eu fiz aqui, a gente chama de árvore de possibilidades, tá? Ele facilita aí pra gente montar o nosso espaço amostral. No caso, essa árvore de possibilidades é em relação àquele novo experimento que o Paulo queria fazer para ele ver se ele levava vantagem ou não, tá? Ao invés de lançar a moeda uma vez só, ele pensou em lançar duas para ver se ele tirava vantagem com isso. E aí a gente fez uma árvore de possibilidades aqui com o que ele pensou. Então, assim, ele pensa, para a gente poder montar o nosso espaço amostral, para ver se é vantajoso ou não. Então, assim, ó, o que ele pensou? Eu vou fazer 2 lançamentos. Quais as possibilidades que eu tenho? Eu tenho, pro primeiro lançamento, eu tenho a possibilidade cara e eu tenho a possibilidade coroa. Agora, no segundo lançamento, vamos supor que saiu cara. Saiu cara, joguei a moeda, saiu cara. Agora eu vou lançá-la de novo. Pode ser que saia cara e pode ser que saia coroa. Tá? Então, aqui, ó, já vou colocando aqui no meu espaço amostral. Uma possibilidade é cara, outra possibilidade é cara coroa. Isso levando em conta que o primeiro lançamento foi cara. Se eu pensar que o primeiro lançamento foi coroa, então eu tenho a possibilidade de sair coroa no primeiro lançamento e cara no segundo, coroa no primeiro lançamento e coroa no segundo, tá? Essas são as outras duas possibilidades. Coroa cara, coroa. Então, quando eu lanço uma vez só a moeda, eu tenho apenas 2 possibilidades, tá? Ou cara ou coroa. Quando eu lanço 2 vezes a mesma moeda, eu passo a ter 4 possibilidades. Meu espaço amostral passa a ter 4 elementos. Ou seja, eu acho que isso não foi muito vantajoso para o Paulo, não, tá? Porque quanto maiores as possibilidades, menor a chance de ser vantajoso para mim. A proposta de Paulo não o beneficia. Era melhor ele ter ficado com a primeira proposta, pois de um total de 4 possibilidades, há 2 para obtenção de faces iguais, tá? Os resultados possíveis são o que a gente colocou aí no slide anterior, que eu montei o espaço amostral. Cara, coroa, cara e coroa. Certo, pessoal? Na próxima aula, nós vamos continuar com a probabilidade, tá? Isso aqui foi uma introdução. Na próxima aula, nós vamos aprender como fazer o cálculo da probabilidade de algum evento acontecer. Então, até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de fazer os exercícios, as atividades propostas pelo professor. Até mais!